Aleluias! Oh, glória a Deus. Obrigada, queridos. Esse é o melhor, podem se assentar, amados. Esse é o melhor lugar em que nós podemos estar. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade. Você olha assim e acha que nada tem jeito. Senhor, não vai mudar. Eu já orei, Pai. Não tem jeito. Queridas, tem. Entra no lugar secreto e começa a adorar. Se coloque nessa música, se coloque no lugar alto. Não olhe para a circunstância. Olhe para o Senhor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui falando de um assunto que eu gosto. Gosto muito de falar sobre oração. Cadê o Mauro? Mauro, obrigada por estar aqui conosco. Aleluias. Então, como eu falei, para mim é um privilégio falar sobre oração. E a abençoadinha de Jesus aqui me deu essa incumbência para falar sobre o poder da oração, o poder da esposa que ora. Quantas pessoas aqui são casadas? Tem muitos ainda que não são. Queridos, você que é casado, você ora, né? Engraçado que quando a gente está querendo casar, nós oramos a Deus para arrumar o marido. Tá na busca, né? Buscando pelo marido. Querido, depois que casa, você tem que orar dobrado para manter. Tem que orar dobrado, porque aí você vai conhecer, são duas pessoas diferentes. Uma pessoa criada numa família, criada de uma forma, a outra pessoa criada de outra. Se juntam os dois, vão constituir um lar. É lógico que vai ter diferenças. É lógico que vai ter atritos. Sim, porque são pessoas diferentes. Isso a gente morando aqui no mesmo, vamos dizer, no mesmo país. Imagina quando se junta com uma pessoa de país diferente. Tem atrito. Por mais que a gente busque o Senhor, por mais que nós oramos, pedimos uma pessoa segundo o coração de Deus, que está ali construindo. Há atrito. Porque, infelizmente, nós estamos crescendo, né? E é nessas dificuldades, nesses atritos que nós vamos nos ajustando. Você está feliz por estar aqui? Amém. Você está feliz por estar vivo? Amém, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos guardado. O Senhor nos trouxe em segurança e vai nos levar em segurança. Amém? Deus é bom. Como eu falei, eu vou falar um pouco desse livro, desse tema, né? E sobre esse tema, engraçado que a autora... Tem uma hora, é? A autora, ela diz o seguinte... É um livro muito bom. Põe para mim, por favor. O que acontece? Nós, quando nos casamos, que a gente começa a observar as dificuldades que tem, sobre esse tema aí, essa autora, deixa eu ver aqui o nome dela, Stormy Martin. E engraçado que ela diz que quando ela casou, ela não tinha muito conhecimento da palavra, era nova convertida e tal. Então, ela começou a ver essas dificuldades e a orar a Deus pelo marido. Porque o marido, para ela, era uma pessoa, ele começou a ter dificuldade de relacionamento, falava palavras duras, palavras que machucavam. E fazia as coisas do jeito dele. E aquilo as palavras começavam a entrar no coração. E a pessoa, quando não tem muita experiência, não observa, aquilo vai se juntando. Vai tornando ali um aglomerado, né? De palavras, então aquilo vai ficando no coração. E aquilo já estava afetando os sentimentos dela. Porque ela diz que quando ele chegava, ele era tão duro nas palavras que também passava para as crianças. E parecia que tudo aquilo, toda a situação que ele vivia, todos os problemas que ele tinha, parecia que ele jogava tudo na família.
E aquilo, nós como mulheres sabemos que tem coisas de casa para fazer, filho para cuidar, então aí o que acontece? Então chegava, ela ficava ali naquela expectativa do marido chegar e estar de boa, e não era nada disso que acontecia. Então ele falava palavras que a machucava. E aí ela pegou e começou a orar. E às vezes quando a gente vai falar sobre o poder da oração, o poder da esposa, o nome poder nos traz algo assim, nossa, que bom, eu vou ter o poder de comandar agora. Eu vou orar, eu vou poder fazer, vai ser tudo do meu jeito, como eu quero, porque eu estou orando, então vou orar a Deus, Senhor, olha, oro por isso aqui, se o meu marido está desse jeito, está grosso, trabalha na vida dele, pai, eu quero ele assim, eu quero desse jeito, eu quero do outro. Queridos, e o livro, ele não enaltece nada disso. Pelo contrário. Se tem alguém para mudar, esse alguém sou eu. Engraçado, né? A gente escuta as palavras, as palavras vêm para machucar o nosso coração, e às vezes a gente fala, sou eu que tenho que mudar? Poxa, já fico fazendo tudo dentro de casa, já chega, já está tudo prontinho ali, e sou eu que ainda tenho que mudar? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente não precisa mudar, né? Às vezes nós achamos que é ele que precisa, o problema está com ele, é ele que fala desse jeito, é ele que fala grosso, é ele que diz isso, então ele que precisa mudar e não sou eu. Então, isso é uma mentira, né? Somos nós que precisamos mudar, somos nós que precisamos nos ajustar. Então, esse livro, ele comenta justamente isso. Primeiramente, ele fala da mudança em nós, do poder de transformação em nós. Mas tem algo interessante que ele comenta também, ela comenta, que como ela achou difícil orar pelo marido. Por que ela achou difícil orar pelo marido? Porque às vezes a gente ora por um filho, por um parente, às vezes as coisas se tornam até mais fáceis, mas por quê? Que ela achou difícil orar pelo marido? Porque ela não tinha autoridade sobre o marido. Querido, você sabe que Deus nos deu autoridade sobre os demônios, nós temos autoridades para expulsar demônios, para curar doenças, o Senhor nos deu autoridade. Mas Deus não nos deu autoridade sobre o espírito humano, né? E muito menos sobre o marido. O marido vai ter que se sujeitar ao que eu quero, eu estou orando, então vai ter que ser do meu jeito. Nós não temos o poder de manipular. Às vezes a gente quer e acha que é manipular a situação, né? Quer manipular o marido, ainda mais quando as coisas não estão do nosso jeito, nós não temos esse poder. Esse livro também, ela não fala disso, né? E também, ela dizia sempre para Deus, transforma, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais esse marido desse jeito, Pai. Manda um raio e transforma esse coração duro. Quem sabe assim, Senhor, acontecendo algo de ruim com ele, ele vai se ajustar, vai entender. Querido, não é nada disso. Por mais difícil que seja, por mais difícil que nós possamos nos achar na situação, né? Então, ela focava, a oração dela era focada só no marido, só nas coisas que ele fazia. E ela achava que tudo de errado era com ele. Ela também comentava que as palavras o machucavam, e o sentimento dela, como eu falei no começo, o sentimento começou a mudar. Ela começou a ter sentimento de mágoa, de rancor, começou a criar raiz de amargura no coração dela, então as coisas não estavam fluindo como ela desejava. Aí até um dia, que na oração, queridos, a oração, o nosso quarto de oração, o nosso secreto ali, é o melhor lugar que nós devemos estar. Por quê? Porque ali no lugar de oração é o local em que a gente se derrama, que a gente, por exemplo, quando começa a ler a palavra é um espelho para nós, ela começa a mostrar, você olha a palavra e você diz, nossa, meu Deus, eu estou totalmente contrário. Aí você vai orar, aí você vai confessar, pai, eu não estou conforme a palavra, realmente eu estou em falta nisso, naquilo. Então, a pessoa começa a falar para Deus como é que ela está. Então, esse lugar secreto, esse diálogo, esse derramar nosso para com Deus, é aí que o Senhor traz algo para nós que nós precisamos ouvir, como foi no caso dela. Ela foi para o lugar secreto dela e sabe o que o Senhor falou para ela?
Eu até anotei aqui, o Senhor disse assim, que ela estava toda vitimosa, toda se achando vítima da situação. Aí Deus disse para ela que ela tinha que mudar. Como assim, Senhor? Sou eu que tenho que mudar, eu que sou vítima. Como é que o Senhor vem dizer que eu que tenho que mudar? Sou eu que estou magoada, ele que fala palavras duras, é ele que diz que como é que eu tenho que fazer, não reconhece nada do que eu faço. E sou eu estou com dificuldade de perdoar. Eu estou com dificuldade de perdoar, Pai, porque quem está sendo a vítima na história sou eu. Querida, aí o Senhor falou para ela, vê aquela coisa que às vezes a gente não gosta de ouvir. O Senhor falou, os dois estão errados. Ele está errado da forma que ele fala e você está errado porque você não perdoa. Então, colocou os dois no mesmo nível, né? Os dois estavam nivelados ali, porque elas se acharam. Querida, tem momento na vida da gente que a gente tem que andar, passa o dia perdoando. É em perdão contínuo. Se você acha que está perdoando pouco, a palavra de Deus, Pedro um dia chegou para o Senhor e falou assim, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E o que o Senhor falou para ele? Até 70 vezes 7. Ou seja, até 490 vezes. No dia, será que o nosso marido, ele fala tanta coisa para a gente? 490 vezes a gente tem que perdoar. Se precisar, nós temos que perdoar. Querido, nós precisamos liberar o nosso coração. O nosso coração tem que estar limpo. O canal tem que estar limpo, porque não adianta nós chegarmos diante do Senhor, orarmos, ler a palavra e estar com mágoa, com raiz de amargura, com sentimento errado dentro, por mais que tenha falado algo para nós, que tenha nos machucado. E o perdão, querido, ele não é um sentimento. O perdão é uma atitude. E dói. Você seja sincero com o Senhor. Pai, está doendo, eu não tenho vontade de perdoar, não. A vontade que eu tenho é de dar um tapa na cara dele, porque olha o que ele está falando, a vontade disso. Aí, mas você vai dizer o quê? Eu não posso fazer isso. Aí você vai chegar e dizer, Senhor, eu perdoo. Está doendo, eu não tenho vontade de perdoar. Eu estou com vontade de falar um monte de coisa que ele não vai gostar de ouvir. Mas eu perdoo em nome de Jesus. É no nome de Jesus que as coisas acontecem. E aí você tem que agir como se nada tivesse acontecido. Vai conversar, vai tratar, vai tocar sua vida, vai fazer suas coisas. Porque quem vai tratar não somos nós, não sou eu nem você, é o Senhor. Engraçado que há uma força tão grande no perdão, não é? Há uma força, as coisas fluem quando nós perdoamos. Porque quando nós não perdoamos, querido, o nosso próximo, nosso esposo, aquele que está próximo da gente, aquilo vai criando raiz de amargura e aquilo causa doença. Às vezes tem pessoas doentes e não sabem por quê. Começa a se avaliar, começa a olhar para dentro. Começa a olhar as atitudes, começa a olhar as ações. E se errou, não se culpe. Chegue para o Senhor, Senhor, eu errei aqui. Achei onde é que estava. Se não sabe, pede para o Espírito Santo trazer a memória. Aí achou, vai dizer, eu errei aqui, Senhor. Eu libero o perdão. Se for necessário, fale com a pessoa, perdoe. E siga em frente. Não deixe que nada te prenda. Não deixe Satanás trazer acusação, dizer que não tem jeito, que você fez isso, fez aquilo, não tem jeito para o seu casamento. Tem, querido. Porque nós, quando nós nos casamos, ninguém quer casar para separar. Alguém quer casar para separar? Nós queremos casar para construir, para somar. Então, não pensamos em casar para separar, né? Então, aí Deus falou isso para ela, que essa diferença, que não havia diferença entre os dois estavam no mesmo ponto, ela não conseguia, ele não conseguia mudar e ela não conseguia perdoar. Então, a oração é uma arma que nós temos, é uma arma muito poderosa que nós temos. Porque é na oração, querido, que nós falamos para Deus, ainda mais quando, em uma oração, nós oramos a oração correta. Porque a oração correta não é chegar e dizer para Deus, Senhor, só Ele me fez isso, Ele me fez aquilo. Você pode até confessar para Deus o que aconteceu. Mas quando nós oramos na palavra, nós oramos a oração correta. Então, na palavra, querido, nós temos resposta para todas as coisas que nós precisamos. Todos os problemas.
Você encontra na palavra a situação para você resolver com o filho, com o esposo, na área financeira, na saúde, seja qual for. Você tem respaldo na palavra. Então, você deve buscar na palavra de Deus o versículo que condiz com a sua necessidade. Leia esse versículo, estude esse versículo e ore em cima do versículo. Na palavra de Deus diz, com relação ao casamento, o que Deus uniu, que não separe o homem. Uma vez eu estava passando por uma certa situação e comecei a declarar essa palavra, e Satanás chegou. Que não separe o homem, eu não sou homem. Você acredita que ele falou assim para mim? Eu não sou homem. Eu falei, cão dos infernos. Tu não é, mas tu influencia, em nome de Jesus. Aí eu comecei a orar e repreender a ação maligna que estava agindo. Nós devemos ter percepção, discernimento do Espírito para saber quando é algo no natural, no humano, da pessoa, quando é espiritual. Porque se nós não tivermos esse discernimento, querido, nós seremos enganados. Se não tivermos esse discernimento, nós vamos olhar para a situação e vamos dizer, nada, não tem jeito não mesmo, eu vou largar. Queridos, o que segura um casamento, que segura não vou dizer que segura, o que nos ajuda a manter um casamento é a palavra de Deus, é uma mulher submissa à palavra de Deus. Uma mulher que pratica a palavra, que olha a palavra, que observa, que mesmo que aquilo doa nela, ela se submete a Deus, por amor a Deus, ela se submete à situação. Queridos, não é dinheiro que segura um casamento. Não é fama que segura um casamento. Não é, queridos, é corpo. Tem umas mulheres bonitas, modelos, quantas modelos lindas, maravilhosas, separadas. Não é, queridos, nada disso que segura. Porque até então, hoje a gente ainda está mais jovem, quando vai passando com o tempo, tudo vai decaindo. E aí? Aquele corpo escultural que o homem viu, bonito, que casou com você porque viu que era bonito, e aí tudo caiu, ele vai te trocar por outra? Queridos, não é isso que segura. Que segura um casamento, como eu falei, é uma mulher submissa à palavra. Submissa à palavra de Deus, que aí ela vai considerar o que o Senhor falar para ela. Ela vai praticar o que o Senhor falar para ela, mesmo que aparentemente, perante ele ou perante pessoas que possam estar junto, veja que você está sendo, nossa, está sendo humilhada. Nossa, porque coitada, como é que está passando por isso? Que grosseria. Para que tudo isso? Querido, você está vendo lá na frente. Você não está vendo o que os olhos no natural estão vendo, você está vendo lá na frente. Por quê? Porque você tem um alvo, continuar o teu casamento, você tem um alvo, trazer a tua pessoa, o teu esposo para estar junto contigo fazendo a obra do Senhor, trazer a sua família. Na palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos o Senhor. Quem é a coluna da sua casa? Que possa estar segurando ali, orando, observando essas coisas, repreendendo a atuação do inimigo. Quem é? Com certeza não vai ser ele. Se ele não tiver, somos nós. E nós devemos nos observar, olhar para dentro. Para quê? Para que o nosso coração não esteja sujo, para que o canal não esteja entupido. O canal esteja livre, para que nós possamos observar aquilo que o Senhor está falando conosco, para que nós possamos avaliar nós mesmos, se nós estivermos errados. Senhor, eu estou errada, eu preciso mudar. Chega com ele, fala, conversa com ele. Se ele não der ouvido, tudo bem, você fez a sua parte. Procure mudar. E as coisas vão acontecendo. Porque, queridos, é a nossa carne. A carne não gosta de mudança, não. A carne só quer ficar deitada no bem bom. Ela não quer ser trabalhada. E a nossa carne, ela precisa ser trabalhada segundo a palavra. E isso dói. Trabalhar na palavra, trabalhar na nossa carne dói. Então, nosso coração precisa estar livre. Livre e desimpedido. Agora eu pergunto para você, o que tem dentro do seu coração? Seu coração está assim? Seu coração está livre? Ou tem alguma coisa que está tentando, que está guardado lá no fundinho do baú? Tem alguma coisa que se você for mexer nele vai te causar dor? Ou se for mexer com alguma pessoa vai doer, vai estar ali enraizado? Querido, seja o que for.
Não se preocupe se você vai ser humilhado, se alguém vai falar. O que importa é você. O que importa é você seguir em frente. Olhe para dentro e libere. Libere. Libere perdão e siga em frente, porque aquele que te uniu, aquele que te juntou com a pessoa, aquele que você orou, que você pagou um preço de oração buscando a Deus e ali observando, não deixe que Satanás roube isso. Porque na palavra de Deus nós sabemos o que ele faz, roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, né? Como diz a palavra, e vida em abundância. Então, queridos, nós devemos estar observando isso. Outra coisa que nós devemos fazer é cercar o nosso marido. Quando nós orarmos pelo nosso marido, nós temos que, além de orar, nós devemos ser mulher que observe. Temos que observar as coisas, como acontece, quando chega. Não devemos, quando o marido chega, a gente já ir em cima dele, já comentar tudo, desabafar, entendeu? É isso. Não, querido, guarde, espere a hora certa. Fale. Fale na hora certa, que com certeza aquilo vai cair como uma luva a hora que você for falar. E se não cair, não desanime. Vai chegar a hora. Continue orando. Lá em Efésios, ele fala, eu oro muito essa oração, e eu gosto muito lá em Efésios 1, a partir do 16, que o apóstolo Paulo ele pedia para a igreja, para que o Senhor concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Para que os olhos, aí nós oramos, Senhor, eu peço que o Senhor nos conceda a mim, ao meu esposo, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós saibamos qual a esperança do Teu chamamento. Há uma esperança do chamamento de Deus para nós, para a família, para o casal ali junto. A esperança, qual a riqueza da glória da tua herança em nós, a riqueza da glória de Deus em mim e nele, qual a suprema grandeza do teu poder, do poder de Deus, para comigo e para com ele que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Querido, a força que opera é a força do poder de Deus. A palavra de Deus não diz que é por força, é por violência, mas é pelo poder de Deus. Segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, queridos. O poder que operou em Cristo está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. O que Satanás vai poder fazer contra nós se nós estivermos na palavra, queridos? Ele pode até vir, mas ele não vai vencer. Cremos porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então nós teremos sim. O Senhor nos ajuda a ter paciência, o Senhor nos ajuda a lidar, o Senhor nos ajuda a ser compreensiva. Nós temos que ser companheiros, queridos. Não adianta nós queremos achar, por mais que nós tenhamos um trabalho secular, ganhamos um salário, pode ser até maior do que ele. Querido, ele é o cabeça. Ele é o esposo. Então, eu não vou chegar com tudo isso que o mundo secular me mostra para eu poder ter o meu marido ali comigo, ganhar o meu marido. Eu vou para a palavra. Eu vou para a palavra. Agora, se porventura o meu marido estiver aprontando comigo e estiver fazendo algo, eu vou observar a palavra e vou chegar para ele, tem que ser transparente. Temos que conversar, temos que dialogar. E quando nós oramos, querido, nós vamos para o Senhor já trabalhados. Aí o Senhor, que é poderoso para fazer, Ele vai fazer por mim e por você. Porque na palavra de Deus diz, se um filho pede um pão para o pai vai dar uma pedra? Acho que Deus vai dar para a gente se nós pedirmos, já que Deus é a favor do casamento. A família foi constituída, foi a primeira instituição constituída por Deus aqui na terra. O Senhor ia ser do contra? Não ia, queridos. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós nos colocarmos na palavra e avançarmos. Lá em Mateus 18, do 21 e 22,
Eu falei que foi um dia que Pedro falou já. Vamos lá para Provérbios 4, 23. Eu coloquei na NVT. Aleluia. Acima de todas as coisas, nós devemos guardar o quê? Pois dele dirige o rumo da minha vida e da sua vida, o nosso coração. Porque um coração cheio de mágoa, um coração ressentido, ele vai agir no sentimento. E na hora, por segundos, a gente pode jogar por terra tudo que a gente demorou tempos para construir. Tempos para poder estar ali, olhando, e às vezes por um sentimento, uma coisinha tão boba, a gente joga fora. Então, quando nós nascemos de novo, querido, nós temos um novo coração. O Senhor, Ele nos deu um novo coração. É nosso dever manter ele limpo, manter esse canal desobstruído. Devemos ser transparentes para com Deus. E nós devemos sempre estar nos avaliando segundo a palavra de Deus. Não vamos nos avaliar segundo o problema, segundo a nossa razão, segundo o que Ele falou para nós. Ele falou isso, então eu vou me avaliar, a resposta que eu tenho que dar para Ele é essa. Às vezes a gente pode até falar no momento que tiver aflorado a situação, mas não é o correto. Nós devemos nos avaliar segundo a palavra. Lá em Provérbios 23, 15, ele diz: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. O Senhor diz para nós: minha filha, se o teu coração for sábio, o Senhor vai se alegrar em nós. Então, se é uma coisa que nós devemos buscar, pedir para Deus é sabedoria em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos administrar a nossa vida, a nossa casa de uma boa forma. Aleluias, glória a Deus. Lá em Provérbios 31, 30, ele diz, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa mulher será o quê? Louvada, cara. Essa mulher será lembrada. O nosso marido, ele vai falar bem de nós. Por quê? Porque a palavra nos diz isso. Então, você vê a responsabilidade como mulher que nós temos? Como esposa? Nós temos um poder de influência muito grande. Então, se nós soubermos usar esse poder de influência segundo a palavra de Deus, nós vamos trazer o nosso marido. Porque às vezes Satanás vem com sugestões para nós, dizendo que não tem jeito para o seu casamento. Olha, você pode desistir, vai arrumar outro, ele não gosta de você, ele já está de olho em outro, ele começa a trazer sugestões malignas. Se nós observarmos essas sugestões malignas, nós vamos colocar tudo a perder. Então, nós precisamos observar a palavra para que nós não venhamos deixar Satanás destruir aquilo que o Senhor nos deu e através de nós mesmos, que ainda é pior. Não é não? Porque você já imaginou a gente ser usada pelo inimigo, pelo poder do mal, para destruir tudo aquilo que a gente levou tempo para construir? Não podemos, querido. Então, nós devemos buscar em Deus sabedoria. Sabedoria para avançarmos, sabedoria em todas as áreas, orar por ele. Pai, ele foi trabalhar, Senhor, guarda, livra ele, dá sabedoria para ele, ilumina os olhos do coração dele, Senhor. Conduza ele, traz lembrança à memória dele, a tua palavra, o que ele ouviu, Senhor. Cerca ele, Pai, com uma muralha de fogo, guarda ele, sabe? E a gente começa a orar ao Senhor, cercando com fé, com amor, para que o pior não possa acontecer, porque ele está lá fora buscando, trabalhando, trazendo sustento. Embora hoje nós estamos vivendo um mundo diferente, muitas das vezes as mulheres estão fazendo esse papel quando não tem, mas para aquelas que têm, que estão buscando, vamos observar isso, que ele está lá no dia a dia dele buscando, então vamos orar. Não vamos querer nos mostrar superior. Não. Se precisarmos descer, aparentemente,
numa situação de fala, que você possa até ter razão em alguma situação, ore para a palavra e no momento certo você venha com a palavra. Querido, isso aqui, mas a palavra de Deus diz isso e isso aqui. Você acha que você agiu correto? É melhor você quer que eu concorde com você nessa situação, se a palavra está dizendo isso. Se eu for concordar contigo, vai dar isso, isso, isso aqui. Você quer que eu concorde segundo isso aqui? Leva a luz para ele, para que ele possa tomar a decisão certa. Aleluias. Lá em Marcos 11, 24, ele diz, no momento em que nós como mulheres, buscamos no Senhor, observamos a situação, o contexto da nossa família, a situação que a gente está vendo, aonde está tendo problema, nós nos colocamos em oração diante de Deus. E na palavra de Deus diz que nós devemos tornar conhecido do Senhor todas as nossas petições, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós vamos colocar diante do Senhor e nós vamos, como diz lá em Marcos, ele diz o seguinte, que tudo o que nós pedirmos a Deus em oração, nós temos que crer que recebemos. Então, nós devemos exercitar a nossa fé no momento em que nós estivermos ali buscando o Senhor pela nossa casa e pela nossa família. Não devemos observar as falas, não devemos observar os sentimentos, mas devemos observar o que a palavra diz, porque quando nós oramos segundo a palavra, nós temos resultado. E quando nós oramos segundo a palavra, como diz, nós temos que crer que recebemos, mesmo que ainda não tenha acontecido. Porque tudo é pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não acontecer, mas eu estou esperando. A convicção do que eu não estou vendo, mas vai acontecer. Porque Deus é fiel. E a palavra não volta vazia. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. Então, nós vamos para o Senhor, lembrar a Deus. Você pediu, ainda não aconteceu. Pai, eu estou na expectativa, porque eu já pedi isso para o Senhor. Eu não preciso chegar e pedir novamente a mesma coisa, porque aí eu vou estar sendo repetitiva, eu não vou estar orando com fé. Senhor, mas eu estou na expectativa, que a Tua palavra diz isso, eu creio que vai acontecer isso, e a gente começa a orar pelo esposo, pela família. Amém? A oração de petição é uma oração, isso aí, na realidade, é uma oração de petição. Tem vários tipos de orações, mas essa é uma oração que nós mais usamos. Oração de petição. Não é? A gente sempre pede para Deus algo. Então, nós devemos, nessa busca, ou nesse pedir para o Senhor, nós devemos crer sempre que nós recebemos o que Ele nos deu. Aí lá em Mateus 21, 22, ele diz, pedi em oração, mas crendo. É bíblico que nós devemos pedir. Eu tinha uma colega de trabalho que ela passava uma luta danada. Eu chegava para ela e falei, menina, pede isso aqui para Deus. Imagina se eu vou ocupar Deus. Deus, estou tão ocupado, eu vou pedir algo para Deus. Eu falei, querida, mas na palavra de Deus diz, pedi, dá-se-vos-á. Pede que Ele vai te dar. Bate, imagina. Então ela não recebeu. Querido, mas não se condene, peça. Peça e receba pela fé. Que Deus vai trazer à existência, através da tua fé, aquilo que você está crendo. Então, a oração de petição, ela tem que ser uma oração de fé, ela diz respeito logo aos nossos desejos. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós, aquela situação, aquele problema, para alguma coisa, você peça para Deus, que Deus vai te ajudar a resolver. A oração de petição, ela pode ser também, como eu falei, em prol de nós mesmos, da família, de um ente querido. Nós devemos pedir para o Senhor. Querido, eu te digo uma coisa. Um lar, uma mulher, que ela observa essas coisas, faz a diferença. Faz a diferença na vida, faz a diferença. Porque são situações que vêm, às vezes, como um avalanche para tentar desmotivar, para tentar fazer você se separar, para tentar dizer para você que não tem jeito. Querido, mas creia, não ceda à pressão do inferno. E nós temos conosco, que eu gosto sempre de falar dele, o nosso ajudador. Que o nosso ajudador
Lá em Romanos 8, 26, ele diz que ele nos ajuda a orar segundo a vontade do Pai. Você já orou, querido, e nada acontece? Ora em línguas. Quantas mulheres aqui são batizadas no Espírito Santo? Tem mulheres que ainda não foi, mas eu quero te dizer, querido, se você ainda não foi, busque. Busque, porque o Espírito Santo é a oração em línguas é uma arma poderosa que nós temos. Porque às vezes nós oramos tudo que a gente tinha para orar. Eu não tenho mais que orar. O que é que eu vou fazer, Senhor? Você adora a Deus, mas aí você começa a orar em línguas, querido. Ele diz lá em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. Então, se você chega, pai, eu estou com esse problema aqui, eu preciso orar, eu não sei como resolver. Me ajude a orar, segundo a tua vontade. Aí o Espírito Santo, ele te ajuda. Orar segundo a vontade de Deus, por quê? Aí no 27 ele diz que Deus, que conhece o meu coração e o seu, voltando para o casal, Deus que conhece o coração da esposa e conhece o coração do esposo, ele sabe, o Espírito Santo ajuda a orar segundo isso. Isso quer dizer o quê, querido? Que você não vai se condenar, você não vai orar trazendo condenação, e nem para você e nem para ele, nem em julgamento. Você não vai orar julgando, está entendendo? Pelo que você está vendo, porque ele está te ajudando. E fora isso, você tem um refrigério interior. Esse refrigério te dá um descanso. Você ora, ele te põe numa posição de descanso, que você está orando, quando você menos perceber, a coisa rompeu. A situação aconteceu. E eu te digo isso, queridos, com experiência. Porque tem situações da minha vida que às vezes eu não sei como fazer, eu chego, meu amigo, vamos orar nós dois juntos, por tal coisa, e começa a orar. Se você ainda não tem essa prática, desenvolva, comece a desenvolver. Você vai ver o resultado. Eu comecei a colocar isso em prática quando eu vi um vídeo, um áudio da Nancy, né? Nancy Fluence, que ela comentou que ela orava pelo filho, que o filho estava já se envolvendo com uma pessoa e ela não estava de acordo com aquilo. Então ela começou a pedir para Deus pelo filho, e ela começou a orar, pedindo como era a mulher que ela queria para o filho, e orar por ele. Porque não adianta, quando o filho chega numa certa situação, não adianta você querer bater de frente com ele, que só vai piorar. E aí ela começou a orar, a desenvolver aquilo. E o que aconteceu? Um dia o Senhor levou ela para ministrar num certo lugar, e ele foi junto. Quando ela chegou, aí a esposa do pastor, vem aqui, deixa eu te mostrar uma princesa aqui para o seu filho. Aí quando chegou, ele olhou, pronto, foi amor à primeira vista. Já aconteceu, mas foi gerado aonde, querido? Em oração. E ela disse que ela tem essa nora, né? Como uma filha, que a ajuda. Então, queridos, não tem para onde fugir. Nós que buscamos no Senhor, quem já é casada, ore firme no Senhor, desenvolva a oração em língua para ter o seu casamento alicerçado na palavra, praticando a palavra, observando a palavra. E aquele que está solteiro, que busca em Deus, também ore, já observando esses detalhes. Eu peguei até um livro que nós vamos fazer um sorteio aqui dele, para que você, porque no livro ela dá mais detalhes. Ela fala sobre finanças, ela fala sobre família, ela fala sobre relacionamento, ela fala sobre vários itens, que se eu for a pessoa que é muito pouco tempo para falar. Então, se você não for sorteada, compra esse livro, vai te ajudar. Eu comprei até um para me dar para uma pessoa que casou recentemente e está passando por essas dificuldades, que nós que já temos mais tempo, já passamos, porque nós sabemos que isso acontece, né? Aleluias. Lá em Tiago 1, 6 a 8, ele diz o seguinte, que se nós pedirmos para Deus, nós temos que crer, porque aquele que duvida, ele é como? Ele é semelhante à onda do mar. Senhor, está tudo bem, eu estou orando. Mas depois ele chega e pede, aí vem a circunstância, mas eu pedi, aí esquece tudo o que fez. Querido, Deus não se agrada na pessoa que duvida.
Então, às vezes, as coisas não estão acontecendo na vida da gente como deve ser, porque em algum momento da nossa vida nós duvidamos. Nós duvidamos por algo e aquilo impediu. Então, Deus quer que nós sejamos determinados. Pessoas determinadas, sabendo o que quer, sabendo onde é que tem que chegar, sem duvidar no coração. O inconstante, ele não recebe nada de Deus. Então, nós estamos tratando de oração de petição justamente para nós sabermos que quando a gente pede, a gente tem que receber pela fé. E não sermos pessoas inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, qualquer situação que vem, levado pelos pensamentos, levado pelos sentimentos, mas nós temos que ser levados pela palavra. Amém? Então, nós devemos pedir o que nós desejamos a Deus. Lá em Mateus 7, do 7 e 8, ele diz que todos que pedem também, eles que procuram, aqueles que... Como foi que eu botei aqui? Todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos os que batem, a porta se abre. Então, querida, se você está batendo, a porta vai se abrir para você. Seja qual for o momento, seja a situação que for. Pede, creia, confie. E você vai ser mais do que vitoriosa na situação. Mais do que porque quem está contigo é o Senhor. Deus, ele não tem prazer em casamento desfeito. Deus não tem prazer no divórcio. O divórcio existe por causa da dureza do coração do homem. Mas Deus não tem prazer nessas coisas. Então, não pense se estiver passando por algum momento difícil. O Senhor não quer que eu fique com a pessoa. Não, Deus quer. Deus quer que você prospere no casamento. Deus quer que você avance. Deus quer que você seja bem-sucedido. Deus quer que você seja próspero. Aleluias. Aleluias. Então, creia que você recebeu. Então, para compreender melhor, eu até botei aqui um exemplo, eu botei que nós precisamos ter a consciência de que há 2 tipos de verdade. Por que às vezes a gente fica nessa indecisão? Há 2 tipos. A verdade do conhecimento dos sentidos e a verdade relacional. Eu botei a verdade das coisas do espírito, elas não são carnes, não são coisas naturais, são espirituais. E um casamento, para nós avançarmos nele, para nós mantermos um casamento uníssono, firme no Senhor, nós temos que observar as coisas espirituais, para nós não nos entregarmos. Tudo quanto precisamos está providenciado para nós na dimensão espiritual. Já está escrito lá em Efésios 1:3. Então, quando a verdade do conhecimento dos sentidos, ela entra em contradição com a verdade da palavra, aí a pessoa começa a ter que fazer a escolha. Eu vou pela verdade do sentido, pelo que eu estou vendo, ou eu vou pela verdade da palavra. E isso entra em choque. A situação, quando vem, ela entra em choque. Nós temos que observar para onde nós queremos ir. Amém? Para qual lado nós queremos ir. Então, a nossa fé na palavra, ela cria, ela capta uma realidade para nós, segundo a palavra, se nós confiarmos, se nós observarmos, se nós crermos, se nós avançarmos, fazer o que a palavra de Deus diz, crendo com o coração e confessando com a boca. Não vamos confessar coisas ruins, não vamos confessar coisas que a gente vê no dia a dia que acontece que é contrária à palavra. Vamos confessar a palavra, vamos observar a palavra, vamos melhorar o nosso casamento, vamos criar com a nossa boca aquilo que nós queremos que o nosso casamento seja. É fácil esse momento? Não é, queridos. Se eu disser para você que é fácil, eu estou mentindo. Não é. Mas é possível. É possível. Tudo é possível aquele que crê. Você crê? Então vai em frente. Não olhe para a situação. Olhe, vai melhorar, vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Há um momento para todas as coisas. A pessoa diz, eu já ouvi falar que no casamento com 3 anos ou 7 anos não vai dar certo. Querido, aquele que tem o Senhor pode passar 7, 14, 21, 28, ele vai só avançando. Porque ele está no Senhor.
Não está no que o mundo diz, não está no que na televisão diz, não está no que o jornal diz, está no Senhor. E a verdade da palavra de Deus, ela faz criar aquilo que nós queremos. Amém? Aleluias. Então, nós devemos elevar o nosso coração a Deus constantemente, com gratidão. Senhor, eu sou grata ao Senhor pelo meu marido. Eu sou grata ao Senhor por esse homem que está sendo trabalhado pelo Senhor. O que eu posso fazer, Senhor, é orar. Eu estou orando aqui e eu creio, Pai, que o Senhor que vai fazer. O Senhor vai mostrar para ele, o Senhor vai abrir os olhos dele. Algo o Senhor vai fazer. E eu quero te agradecer por isso. Devemos ser gratos a Deus. Não devemos, como a Neide ministrou aqui na quinta, murmurar. Às vezes a gente murmura. Às vezes está no auge do movimento ali, do momento, fala. Mas nós devemos observar isso. Porque se nós começarmos a murmurar, nós não vamos conseguir. Amém? O povo lá no deserto, eles murmuraram e nós vemos o que aconteceu. O importante é, se isso estiver acontecendo, observe, reconheça, se perdoe, peça perdão a Deus, confesse e vá em frente. Porque nós somos mulheres da fé. Nós somos mulheres que vamos construir o nosso casamento. Nós somos mulheres que vamos trazer ele sim para cá para o Senhor. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra com você, para que você observe o sentimento. O sentimento, ele é algo assim que é igual você você passar por um lugar que está molhado com sabão. Se você não andar observando, você leva uma escorregada. O sentimento, ele é danado para fazer isso com a gente. Então, vamos observar. Não vamos nos deixar o sentimento nos levar. Vamos, às vezes a gente pode aparecer que até não tem sentimento, que é dura demais, mas é melhor ser duro. Às vezes, olhando para a gente ser duro, para não deixar, entendeu? Levar pelos sentimentos, para que nós não venhamos a botar fora, a perder tudo aquilo que o Senhor nos deu. É uma conquista, é uma vida. Então, nós devemos caminhar firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que aquele que nos chamou, ele é fiel e justo para nos ajudar. Ele é bom, ele quer o casamento, que nós tenhamos um casamento firme, alicerçado na palavra. Ele quer que nós possamos ajudar outras pessoas. E se você está solteiro e está querendo entrar no casamento, já vá começando a observar. Já aproveita um livro desse, já vai lendo, já vai sabendo que você já tem que mudar, não pode chegar querendo para o marido que tem que mudar tudo, que tem que ser do jeito que eu quero. Não, observe. Que quando chegar o momento, aí você vai dizer, eita, agora o livro me serviu. Eu observo que sou eu que tenho que mudar e não meu marido. E quando nós mudamos, querida, as coisas ao nosso redor mudam. Quando nós mudamos, ele vai observar que a gente mudou e ele vai ver. E as coisas vão fluir. Amém?